Bom, nós estamos iniciando hoje um novo curso de Planejamento Estratégico e Balance Scorecard. Eu gostaria de apresentar para vocês os tópicos que vão compor esse curso. Então nós vamos falar um pouco sobre conceitos básicos de estratégia. Depois disso vamos falar sobre valores, missão e visão. É algo que a gente ouve falar tanto nas organizações, a gente vai se aprofundar um pouco mais nos conceitos. Depois disso, a análise do ambiente, tanto externo como interno à organização. Na sequência, a gente estabelece as aspirações e objetivos. Então, a gente vai ver várias formas de se fazer isso. Aí sim a gente começa a formulação da estratégia, que é o coração realmente deste curso. Na sequência, uma vez formulada, como que ela é implementada e controlada essa estratégia. E por último, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no Balance Scorecard como uma importante ferramenta que facilita todos os passos vistos anteriormente. Muito bem, hoje nós vamos então nos ater na primeira aula aos conceitos básicos de estratégia. Primeira coisa, gostaria de perguntar a vocês, parece algo tão óbvio, mas por que planejar? Muitas vezes a gente intui que isso é importante. Eu vou fazer referência a uma frase que provavelmente todos vocês já conhecem. Por favor, você pode me dizer qual caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de onde você quer chegar. Eu não sei muito bem, então não importa qual caminho você tomar. Vocês devem se lembrar que esse é um trecho da conversa de Alice e do gato naquele filme, Alice no País das Maravilhas. É interessante como esse trecho parece assim uma coisa meio sem sentido, mas ele ilustra claramente o objetivo do planejamento. Se você não sabe onde quer ir, você nunca vai chegar lá. O importante do planejamento é exatamente fazer frente a esta tendência, muitas vezes, que as organizações e os indivíduos vivem, de não saber exatamente onde querem ir. Muito bem. Agora, o que é o planejamento estratégico? Tão falado. É um método organizado e documentado de estabelecer os objetivos e de definir como eles serão alcançados. Agora, vamos dividir isso em duas partes, então. O planejamento estratégico, ele descreve como uma organização vai chegar aonde quer. Significa, ele tem que ter ações para que seja um planejamento estratégico. Mas, além disso, ele cumpre uma outra função. Ele descreve como saber se a organização chegou lá. Uma vez que ele implementou aquelas ações, como ele sabe se chegou lá? Então, além de ações, ele tem que ter metas. Essas duas coisas é o que compõe um planejamento estratégico, né? Bom, quais são os benefícios que se tem ao realizar o planejamento estratégico? O planejamento estratégico estabelece parâmetros para o desempenho esperado da organização. Então, você sabe se você está indo bem porque você passa a ter parâmetros. Ele fornece o foco e o direcionamento realista para a alta direção e para a gerência. Ele também constrói o comprometimento da equipe sobre onde a organização vai e como chegar lá. Quer dizer, um planejamento estratégico bem feito e bem comunicado faz com que toda a equipe saiba para que direção se está indo. E por último, ele cria um racional para o desenvolvimento dos recursos humanos e físicos. Quer dizer, eles têm que se desenvolver para atender a um objetivo, que é aquele traçado pelo planejamento estratégico. Eu estou falando de alguns conceitos simples, mas que são muito importantes para o que a gente vai ver depois. O que é estratégia? Se fala tanto em estratégia, né? Estratégia é a corrida para uma posição ideal. Eu vou trazer aqui algumas pequenas definições e depois a gente vai tentar colocar todas elas dentro de uma grande definição de estratégia. Estratégia é corrida para uma posição ideal. Por exemplo, a gente ouve falar em estratégia num jogo de futebol. Se o time quer ganhar, ele define uma determinada estratégia. Se ele precisa de um grande saldo de gols, a estratégia é um pouco diferente. Ou não, ele quer apenas se defender e não tomar gols. A estratégia é outra. Então se define a posição ideal e aí a estratégia é o quê? É a corrida para se alcançar essa posição. Agora, quando a gente fala de organizações, a estratégia de uma organização depende de muitas coisas. Das suas competências essenciais, dos recursos críticos
e dos fatores-chave de sucesso daquela organização. Não é uma estratégia que é igual para todas as organizações que atuam num determinado setor. Isso vai depender de fatores específicos de cada empresa, de cada organização. Agora, a estratégia é a criação de um posicionamento único de criação de valor, envolvendo um conjunto de diferentes atividades. Existe uma dúvida quando se fala de estratégia, o que deve estar dentro dessa definição estratégia? Intui-se que existe um conjunto de atividades aí. O que mais? Estratégia é fazer escolhas para competir, o que inclui decidir também o que não fazer. Uma empresa, ao definir sua estratégia, ela não define apenas aquilo que ela vai fazer. Ela tem que definir o que não fazer, para que ela não perca o foco. Vocês já devem ter visto algumas organizações, muitas vezes, recusarem oportunidades que podem até parecer interessantes, mas porque aquilo não está alinhado à sua estratégia. Então, estratégia é também decidir o que não fazer. E estratégia é criar um encaixe entre as diversas atividades da organização. A estratégia tem essa propriedade de conseguir alinhar todas as atividades para um objetivo único, promovendo esse encaixe. Agora, eu vou fazer referências que aparecem ao fundo, é o Michael Porter, que é O Michael Porter é um dos grandes pensadores nesse tema da estratégia. E eu vou fazer referência a algumas frases dele, porque muitos dos conceitos que a gente vai ver hoje e que se usa para estudar esse tema foram enunciados pelo Michael Porter. Vejam o que ele diz. As publicações de negócios e os consultores inundam o mercado com informações sobre o que as empresas estão fazendo, reforçando a mentalidade da melhor prática. A gente lê as revistas e vê o que o outro faz e tenta fazer igual. Quanto mais benchmarking, que é como isso é chamado, as empresas fizerem, mais se parecerão umas com as outras. Como os concorrentes imitam uns aos outros, as estratégias convergem e a competição se transforma numa corrida por caminhos idênticos que ninguém pode verdadeiramente vencer. Esse é um fator que a gente sente muito nas empresas. Agora, o que então ele sugere para fazer frente a isso? Ele diz o seguinte, que a estratégia competitiva é sobre ser diferente. Isso corresponde a deliberadamente escolher um conjunto diferente de atividades para entregar um valor único. Uma empresa pode superar seus competidores apenas se puder estabelecer uma diferença que puder preservar. Vocês vão ver que algumas das palavras que ele usa nesse discurso dele vão aparecer um pouco mais adiante com alguns conceitos enunciados. Muito bem. Certa vez eu estava fazendo um trabalho como consultor para uma grande empresa. Nesse trabalho que eu estava fazendo, havia uma outra grande empresa de estratégia terminado um trabalho de revisão da organização. E dentro desse trabalho, uma das caixinhas que eles haviam definido era criar uma nova área. E essa nova área era realmente muito grande. O que cabia a mim era pegar essa caixinha e transformar aquilo numa realidade. E existia uma outra empresa que estava trabalhando em paralelo conosco, que estava desenvolvendo toda a parte de informática para fazer com que essa caixinha se tornasse também uma realidade. Todos nós imaginávamos que estávamos trabalhando em estratégia. Na hora em que eu conversei com os representantes da empresa anterior, que havia definido a estratégia de toda a organização, para eles, aquilo que nós estávamos fazendo era apenas uma caixinha. Mas aquela caixinha tinha a sua estratégia também. E na hora em que eu conversava com a empresa que estava desenvolvendo as ferramentas de informática para viabilizar a operação desta pequena caixinha, aquilo era um mundo e tinha também uma estratégia muito própria. Afinal, então, o que é estratégia? Qual das três seria uma estratégia? Aí entra um conceito importante que é o da hierarquia de estratégias. Por exemplo, se a gente pegar uma organização e ver que no topo ela tem a missão e a visão, a partir dessa missão e dessa visão da organização, nasce uma estratégia do grupo ou corporativa. O que se responde
nesse nível, qual o conjunto de negócios nos quais devemos nos envolver, qual deve ser a ênfase entre esses diversos negócios. Essa é uma estratégia corporativa, que é o que aquela empresa que havia feito o trabalho antes de nós havia definido, onde nós éramos uma caixinha. A partir daqui se define o posicionamento estratégico e as estratégias de cada uma das unidades de negócio. Era isso que nós estávamos fazendo. O que se responde aqui é como podemos competir dentro de uma indústria específica. Eu defino um negócio e aí eu vou responder como é que eu posso competir naquele negócio. E aquela outra empresa que estava desenvolvendo toda uma estratégia de informática para viabilizar a operação daquela unidade de negócio. Bom, aí aparecem as estratégias funcionais, como podemos maximizar a produtividade de recursos. Seria a principal pergunta que seria respondida. Eu acho que com isso a gente tem um conceito importante, que é o da hierarquia de estratégias, que explica que essa estratégia pode acontecer em diversos níveis, né? Muito bem, nós vamos ver então nos conceitos da aula de hoje, 2 níveis basicamente. Rapidamente vou falar da estratégia do grupo ou corporativa, que seria o quê? Uma estratégia global de uma empresa ou um grupo de empresas que atua em diversas indústrias e geografias, tá? E envolve 2 tipos de questões principais. A primeira delas é qual o conjunto de negócios nos quais devemos nos envolver, como nós vimos no slide anterior, qual deve ser a ênfase entre esses negócios. E também como as estratégias dos diferentes negócios devem ser integradas e gerenciadas no nível corporativo. É um nível bastante macro, certo? Agora, os conceitos de estratégia que nós vamos ver mais a fundo vão se aplicar a negócios específicos a partir de agora, que tratam então da estratégia do negócio ou competitiva, como competir nos diversos negócios. Eu falei para vocês que daquelas definições que nós vimos antes, a gente ia tentar convergir para uma definição única de estratégia. Ela não é a única, existem muitas definições, mas eu considero esta bastante abrangente. Ela foi criada pelo próprio Michael Porter, aquele da foto que eu mostrei antes para vocês. Diz o seguinte, olha, estratégia é uma corrida para uma posição única, alcançada através de um conjunto de escolhas integradas, que posiciona a empresa em sua indústria de forma a criar vantagem competitiva sustentável e retornos financeiros superiores. Essas palavras que estão grifadas, esses conjuntos de palavras, são frases que se ouvem muito entre as pessoas que trabalham com estratégia. Então vamos lá, como é que a gente pode falar? Se estratégia é uma corrida para uma posição única, surge a pergunta, como é que eu alcanço uma posição única? Agora, essa posição é alcançada através de um conjunto de escolhas integradas. A pergunta que surge é, que escolhas devem ser feitas? Que posiciona a empresa em sua indústria de forma a criar vantagem competitiva sustentável. O que faz uma estratégia sustentável? E por último, e retornos financeiros superiores. Esses retornos financeiros superiores, se você pegar uma organização sem fins lucrativos, isso poderia ser trocado por outros tipos de retornos. Mas é porque no ambiente empresarial se usa muito a parte financeira para se medir a estratégia que está sendo desenhada. Então aqui, o que leva a retornos superiores? Muito bem. Falar um pouco sobre os fundamentos da estratégia do negócio. A sustentabilidade de uma organização no longo prazo, ela só pode ser alcançada através de um desempenho econômico superior. Expresso, por exemplo, através do retorno sobre os investimentos realizados. Por que isso? Se a empresa não tem bons resultados financeiros, ela, em geral, vai ter comprometidas as suas atividades, vai ter uma redução do nível de investimentos realizados e isso compromete a sustentabilidade nessa organização. Se a gente pegar, por exemplo, um órgão de governo, isso se aplica também. Se o retorno que aquela organização governamental, por exemplo, não for bom, o que acontece? Os investimentos, os recursos destinados àquela atividade, àquela organização, vão ser destinados a outras que trazem retornos sociais, por exemplo, mais efetivos e mais bem percebidos pela população. Então, o retorno,
o desempenho tem que ser superior sempre. Em empresas privadas esse desempenho é econômico, em outras empresas podem ser de outras ordens. Agora, como é que a gente vê assim? O desempenho econômico de uma empresa resulta de dois fatores distintos. Vamos pegar uma empresa que atua numa determinada indústria. A gente tem a estrutura da indústria e a gente tem também a posição relativa dentro da indústria. Vou dar um exemplo para vocês. Fala-se que algumas indústrias elas são muito boas, muito rentáveis e que seria um bom negócio ter uma empresa naquela indústria, independente se é bem ou mal administrado. Existem até algumas brincadeiras que se faz sobre isso. Então a estrutura da indústria, ela muitas vezes gera uma estratégia, um desempenho, né? Agora, se eu quiser ser bem sucedido, eu tenho que escolher uma indústria boa? Não necessariamente. Eu posso mudar as regras da competição numa determinada indústria. Ao longo do nosso curso nós vamos ver alguns exemplos e que em indústrias não adequadas, com margens baixas, uma determinada empresa com uma boa estratégia consegue ter um retorno superior. Agora, existe também a posição relativa dentro da indústria, que é eu competindo com os demais dentro das mesmas regras, eu realmente consegui vencer a competição. Então são essas duas formas que se tem de definir uma estratégia. Ou eu tento mudar as regras da indústria onde eu estou situado, ou eu tento vencer a competição simplesmente. Muito bem? Vamos falar então da estrutura da indústria. O que define essa estrutura? Aqui no meio, vamos imaginar que está a empresa, né? O que acontece? A empresa ela sofre a ameaça de novos entrantes. E aí isso vai depender do grau de influência, da habilidade de outras empresas em entrar no mercado no preço máximo do produto. Então assim, existe a ameaça de novos entrantes. Ao mesmo tempo, existe a ameaça de produtos ou serviços substitutos. Não necessariamente o mesmo produto, mas um outro que faça às vezes daquele produto, tenha pequenas diferenças, mas que dependendo do grau de influência do preço e desempenho dos produtos substitutos, pode significar uma ameaça. Você tem do lado, se a gente olhar isso como uma cadeia de valor, antes da empresa a gente tem o poder de negociação dos fornecedores, que é o grau do valor total do produto capturado pelos fornecedores através do preço dos insumos e das matérias-primas. E do lado de cá, a gente tem o poder de negociação dos compradores, que é o grau do valor total do produto capturado pelos compradores através da barganha do preço dos produtos. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona na prática. Certa vez, eu estava realizando um trabalho numa empresa de varejo, uma rede de supermercados. Então, vamos considerar que a rede de supermercados está aqui no meio. E o que aconteceu? Era um momento em que havia uma pressão inflacionária no país, não tão assim gritante, uma coisa mais controlada, mas estava começando a haver uma pressão inflacionária. E aí os fornecedores estavam querendo aumentar os seus preços, repassar esses preços por varejo. E desse lado aqui você tinha os consumidores. Qual é o poder de negociação dos consumidores frente a esta empresa de varejo? Bom, o consumidor pode comprar em outra rede de supermercados, por exemplo, se os preços desta rede aumentarem muito. Então eles têm um certo poder de barganha, mas não existem tantas redes de supermercado assim, pelo menos não naquela geografia onde nós estávamos realizando o trabalho. Então o poder de barganha dos consumidores, dos compradores, não era alto. Por outro lado, os fabricantes de alimentos, de uma série de produtos que se vendem em supermercado, eles estavam pressionando pelo aumento dos preços e eles julgavam que o poder de negociação deles era muito forte. O que aconteceu num determinado momento é que se chegou a um impasse. A rede de supermercados que aqui estava, ela decidiu que ela não ia aceitar o aumento de preços daquele fornecedor. Era um fornecedor muito grande, que tinha uma série de produtos importantes. E aí o que aconteceu foi que o fornecimento foi rompido. Então nas gôndolas do supermercado ela substituiu aquele produto pelos concorrentes. Agora, os consumidores estavam acostumados a comprar daquela marca. Chegavam lá, alguns compravam do substituto, outros não. Outros iam para outras lojas do supermercado. Então o supermercado começou a perder venda.
mas o fornecedor também perdeu venda. O que aconteceu? Encurtando a história, depois de 3 ou 4 semanas desse impasse, o fornecedor tinha perdido mais venda do que a rede de varejo. Isso mostra que, nesse caso específico, o varejo de supermercados tinha um poder de barganha maior do que os fornecedores de alimentos e de outros produtos. Isso mostra que era uma indústria onde o poder estava concentrado aqui. Agora, mesmo que a gente olhe aqui dentro, você vai ver a rivalidade entre empresas existentes, porque você pode ter uma competição entre as redes de supermercados, nesse exemplo que eu dei para você. Acho que deu para a gente entender. Esse diagrama aqui, ele é chamado de diagrama das 4 forças de Porter. Novamente o Michael Porter, que foi um grande enunciador de conceitos nessa área. Agora, e dentro dessa caixinha da rivalidade das empresas, como é que se pode vencer? Bom, aí a gente entra na posição relativa dentro da indústria. Lembra que eu falei lá, tem a estrutura da indústria, que é o que eu acabei de mostrar das 4 forças de Porter, e a gente tem a competição, a vencer a competição dentro de uma indústria, uma vez dadas as regras, né? Bom, existem 2 formas. Existe através da diferenciação, através do valor percebido pelos seus clientes, pelos seus consumidores, você consegue cobrar um preço maior. Essa é uma estratégia de diferenciação. Ou você tem no outro extremo uma estratégia de baixo custo. Existem alguns produtos onde a diferenciação é muito difícil. A gente até às vezes chama esses produtos de commodities, né, de comoditizados, né? Então nesse tipo de indústria, o que se faz é realmente ter um custo baixo para se vencer com um custo mais baixo. Essas 2 formas de estratégias são chamadas vantagens competitivas. Quer dizer, eu posso ter a vantagem por ter um custo mais baixo ou por me diferenciar, quer dizer, o meu cliente ou consumidor ter uma percepção do meu cliente diferente da que ele tem dos meus concorrentes. Muito bem. Uma outra forma de ver isso também, essa foi escrita por 2 autores, o Prahalad e o Hamel, né? Que fala algo muito parecido. Ele diz assim que a busca pela competitividade, que é aquela vantagem competitiva, pode vir de 3 formas diferentes. Uma delas, a reestruturação do portfólio, o downsizing da empresa, que é o que? É menor, é fazer com menos. Algumas empresas têm isso até como lema interno, né? Fazer mais com menos. Bom, uma outra forma é a reengenharia de processos e a melhoria contínua. É fazer aquilo que se faz melhor, de forma mais eficiente. Ou então, a reinvenção dos setores e a regeneração das estratégias. Isso é fazer diferente. Isso aqui estaria identificado mais com aquela estratégia de diferenciação. Aqueles 2 ali estariam mais relacionados ao menor custo. Agora, uma das perguntas que surgiu lá num dos enunciados da estratégia foi que a estratégia é um conjunto de escolhas integradas. É muito interessante essa questão porque existe uma sequência de escolhas que devem ser feitas na definição de uma estratégia. Por exemplo, já aconteceu de eu ir fazer um trabalho numa empresa onde estava tentando definir uma estratégia e estava se começando por definir, bom, como é que é a nossa estratégia? Aonde que nós vamos abrir fábricas? Né? Aonde que nós vamos abrir centros de distribuição? Qual vai ser a nossa estrutura organizacional? Isso vem depois. Antes disso, isso que eu falei para vocês tem a ver com a estratégia organizacional. É como é que a organização vai se estruturar para atender uma estratégia competitiva que foi desenhada anteriormente. Então tem toda uma sequência de escolhas que se deve fazer para se desenhar essa estratégia. Vamos ver rapidamente aqui. A gente vai usar muito este framework para entender a sequência do desenvolvimento, da formulação da estratégia, né? A primeira grande pergunta é quais são os objetivos e aspirações da empresa? E aqui então se define os valores e as aspirações dos acionistas, o que eles buscam ao criar aquele negócio, ao investir naquele negócio, e os objetivos e metas da empresa, especificamente. Uma vez definidos objetivos e aspirações, deve-se caminhar para onde atuar. Aí sim eu defino os setores de atuação, as geografias de atuação,
Os tipos de... Veja, eu não estou falando ainda de onde vão ficar as fábricas. Eu estou falando quais são as geografias onde eu vou atuar, os tipos de projetos, os clientes foco, né? Muito bem. Eu defini que eu vou fazer um determinado produto, vou atuar em alguns setores, em algumas geografias e tal. Agora, provavelmente, se aquilo é uma oportunidade de mercado que está expressa no onde atuar, outros competidores vão estar definindo algo muito semelhante, de definir os mesmos setores, nas mesmas geografias. A pergunta seguinte é, como é que eu vou vencer nessas áreas de atuação? O que me diferencia dos meus concorrentes? E aí então vem a proposta de valor da empresa e os diferenciais dela. E o modelo de negócio que aquela empresa vai adotar. Certo? Essas perguntas, terminando aqui, definem a estratégia competitiva. Em inglês muitas vezes se fala where to play, how to win. Né? É onde que eu vou atuar e como eu vou vencer. É uma frase rápida para decorar o que é a estratégia competitiva. Where to play, how to win. Agora, a partir disso, eu já defini tudo isso. Aí eu vou estruturar a minha organização para fazer frente a essa estratégia competitiva. Então, que capacitações eu preciso para vencer? Quais são os desafios organizacionais que eu tenho? Competências, conhecimentos e tecnologias, parcerias, ativos. Aqui eu defino onde vão ficar minhas fábricas, onde vão ficar meus centros de distribuição, qual é a minha estrutura organizacional, né? E depois qual o sistema de gestão mais adequado? Quais são os processos-chave de negócio e de apoio? Quais são as áreas-chave da organização? Muitas vezes, quando nós estamos falando da informática, quando a informática é uma área de suporte às operações de uma empresa, a estratégia de informática ela aparece aqui como parte da estratégia organizacional da empresa. É como que a organização vai se estruturar para fazer frente àquele desafio da sua estratégia competitiva. Perfeito? Vamos passar então para o próximo. Só dando um exemplo para vocês do que seria esse posicionamento competitivo. Então, por exemplo, a variedade de produtos e serviços que uma empresa oferece. E isso aparece ali naquela segunda caixinha, onde atuar. E aqui entraria os insumos e matérias-primas que eu vou empregar, o tamanho ou os tamanhos dos produtos a serem oferecidos, o desempenho e os atributos da oferta, os preços a serem praticados, isso tudo aparece na estratégia competitiva. O tipo de compra, o volume de compra anual de cada pedido, estratégia de compra, processo de compra e tomada de decisão e a sofisticação tecnológica, isso estaria ali na proposta de valor que se está definindo, que é a estratégia competitiva. Canais de distribuição. Eu vou fazer venda direta ao consumidor, ao cliente, ou vou fazer isso através de distribuidores? Eu vou usar lojas próprias ou vou usar varejistas? Essa definição estratégica, ela aparece na estratégia competitiva. A localização de cada uma dessas lojas, isso vai aparecer depois na estratégia organizacional. A comunicação direta com os consumidores, clientes, versus através dos varejistas e distribuidores. E a própria abrangência geográfica aparece ali na estratégia competitiva. Qual o local onde eu vou atuar? Vai ser local minha atuação, regional, nacional ou global? Então isso é só um exemplo, né? Ele não é exaustivo, é apenas para a gente ilustrar o que seria a definição de uma estratégia competitiva. Bom, uma outra coisa que acontece. Todas as empresas, ou grande parte delas, realizam planejamento estratégico. Acho que não há novidade no conceito que isso encerra. Entretanto, o que a gente observa em muitas empresas é que desse planejamento estratégico resultam apenas melhorias incrementais ao que a empresa já faz. Então se gasta uma energia enorme e se chega a resultados muito incrementais mesmo, né? Como é que se faz na realidade? Ela segue o seguinte processo, mais ou menos assim. Análise de muitos itens, né? A revisão é um processo muito aberto e às vezes ambíguo para o time de trabalho. Para que eu estou fazendo isso, né? Revisão das descobertas, aí ligação de dados e ideias desconexos, quer dizer, um brainstorming muito extenso. O desenvolvimento de opções estratégicas a partir daí. Pressão para convergir em opções realizáveis, com tempo perdido anteriormente e muitos passos à frente. Quer dizer, se perdeu muito tempo fazendo muita coisa
e depois está tentando fazer aquilo tudo convergir para alguma coisa. Então se gasta muito tempo pela falta de um foco pré-definido. Aí a análise financeira são focos em medidas que fechem a lacuna financeira, o gap financeiro. Então existe uma aspiração dos donos da empresa, né, ou dos acionistas daquela empresa, de atingir um determinado resultado, um ritmo de crescimento. E aí, para se atingir esse crescimento, se faz uma pressão para aquilo que dê uma maior contribuição para esse gap financeiro. Aí sim, tem a aprovação dos principais gestores. Muito tempo perdido em reuniões de planejamento estratégico para discutir as diversas opções. E aí se faz um refinamento e a aprovação da alta direção. No momento da aprovação da alta direção, o que acontece? Há um processo de venda. E aí os diretores pedem para recalcular melhor algumas coisas, fazer aprofundamento em alguns pontos, e aí existe uma definição de vitória, né? Então você vai para um planejamento estratégico, querendo defender as suas ideias, e aí você sai com uma sensação de vitória quando as suas ideias são aprovadas, a da sua área específica. Esse é um processo que ele tem uma série de problemas, né? Por exemplo, muito tempo gasto com o processo e pouco tempo gasto para pensar. O controle de qualidade das opções estratégicas é feito só no final, pela alta direção. Existe uma discussão entre as áreas para verem as suas ideias aprovadas nesse processo, mas o controle da qualidade mesmo das ideias geradas é feito principalmente no final. E a maior parte das escolhas acaba sendo apenas incremental. Essa é uma realidade que a gente vê num grande número de empresas. Uma das propostas para sair fora desse círculo vicioso é o seguinte: começar o processo de planejamento estratégico identificando quais são os pontos de preocupação ou oportunidades. A nossa empresa está passando por um momento de especial preocupação com alguma coisa? Está havendo a entrada no mercado de algum novo concorrente? Está havendo a substituição do nosso produto por algum outro? Nós estamos ficando obsoletos? Alguma preocupação existe quando se começa o processo de planejamento estratégico? A partir desses pontos se detalham alternativas e brainstorming para levantar opções para endereçar esses pontos de preocupação. É focado. E aí sim, o que se faz? Desenvolve uma lista de opções a serem analisadas. Aí se especificam as condições. Faz o seguinte, para cada uma daquelas opções que foi levantada, se especificam as condições que devem ser atendidas para que aquela alternativa que foi levantada seja boa. E aí se faz o quê? Bom, quais são as barreiras? A gente determina as condições menos prováveis. Aí é o seguinte: existem barreiras ou elas são resolvidas com facilidade? Se não existem barreiras, faz as escolhas. Existem coisas no planejamento estratégico que a gente olha e fala, não, isso é natural, isso nós temos que fazer. Não tem muito estudo a ser feito, não se precisa perder muito tempo com isso. Agora não, existem barreiras, não dá para fazer tão fácil. Então o que eu faço? Desenho testes. O que seria isso? Para cada fonte de incerteza eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então eu tenho que identificar essa fonte de incerteza e desenhar um teste para ver se aquilo pode ser feito ou não. E esse teste ele tem que ter um valor que, uma vez que aquilo funciona, eu consigo implementar, eu consigo superar aquela barreira. Aí eu faço a condução das análises. Veja, não são todas as alternativas geradas num longo brainstorming que eu vou analisar. Eu vou analisar aquelas que são as alternativas estratégicas geradas a partir dos pontos de preocupação, mas que tem barreiras que têm que ser superadas. E aí eu identifico quais são os testes para superar essas barreiras. Então as análises elas se focam naquilo em que eu tenho um grau de incerteza muito grande, só naquilo. E a partir daqui, aquilo que é aprovado passa para fazer as escolhas. Então esse processo de estratégia ele consome muito menos tempo, ele acaba ficando muito mais focado realmente naquilo que interessa para a empresa no final das contas, né? Bom, uma outra abordagem usada principalmente em organizações maiores é a seguinte. O que a gente observa é que organizações muito grandes, o diálogo entre o corporativo, que é a gestão centralizada do grupo ou da empresa, e as unidades fabris, unidades de operação, produção, distribuição,
todas as unidades operacionais da empresa, esse diálogo não é tão simples, porque muitas vezes eles estão em geografias diferentes, o número de colaboradores da organização é muito grande. Então, como é que se desenhou um modelo para fazer frente a isso? Bom, vamos chamar de centro aquilo que ocorre no nível corporativo. E vamos chamar de negócios e áreas aquilo que ocorre nas diversas unidades operacionais, né? E a gente tem aqui as etapas do processo de planejamento estratégico. A preparação do ciclo de planejamento e a definição das metas e dos processos, isso é feito no centro. O que é feito lá? Um desenho do processo, desenvolve-se um modelo, né? E se projetam custos, preços e volumes, que são, assim, informações necessárias para se fazer testes posteriormente. A partir daí, a gente chama esse modelo de W. Por quê? Porque aí uma das pernas do W vem então para as áreas. Com essas diretrizes dadas, as áreas vão fazer o quê? A formulação inicial dos planos. E como é que é isso? A validação do plano base, aquilo que o corporativo gerou como informações de preço, volumes, custos, etc. E a geração de iniciativas dentro de um conjunto de templates padronizados, para que facilite a análise depois. Muito bem, uma vez que as unidades fazem isso, elas devolvem isso para o centro, para o corporativo, que faz a revisão e aprovação. Como que faz isso? Consolida e desafia os planos das unidades. Aqui, geralmente, as áreas corporativas, elas questionam, esse negócio não está bom, apura melhor isso, refina melhor isso, questiona alguns conceitos, não é? Muito bem. As unidades, neste momento, respondem aos questionamentos. A partir dessa consolidação, o que via de regra se chega nas organizações? Que os números que se chegam não são aqueles que a organização tem como suas metas. Elas querem geralmente mais do que se chega numa primeira rodada. Por isso que o modelo é W, quer dizer, foi para as áreas, voltou para o corporativo. Vai de novo para as áreas, para uma revisão e complementação dos planos. A partir daqui volta e consolida e valida com os acionistas. Ok? E a partir daí começa a fase de implementação propriamente dita. Essa fase de implementação cumpre uma agenda que vocês, nas organizações de vocês, devem ver isto funcionando. Para deixar isto mais claro, como é que funciona? Eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma organização que em abril começa o seu processo de planejamento estratégico. Então ela faz abril, maio, junho, julho e agosto, o planejamento estratégico. O que compreende isso? Começa com um diálogo estratégico entre o corporativo e as áreas. Isso caminha para o desenvolvimento do plano de negócios para um horizonte de 5 anos, nesse caso, e aí aprovação pelo comitê executivo. A partir do momento em que o planejamento estratégico para 5 anos é aprovado, inicia-se o orçamento, que é um outro processo que vem na sequência, que é para 1 ano, geralmente para 1 ano. Bom, essa empresa faz em setembro, outubro, novembro e dezembro. Ela fecha o seu orçamento até o final de dezembro. E o que é feito? Uma elaboração do orçamento e depois a consolidação e aprovação para o ano seguinte. Uma vez fechado isso, começa já um novo ano, onde, em paralelo, se definem as metas dos executivos para esse ano que se inicia. Algumas empresas até conseguem antecipar isso. Mas aqui o que se faz em janeiro e fevereiro é o que a gente chama de gestão de consequências. É ver os resultados do exercício anterior, a apuração dos resultados e o pagamento dos bônus dos executivos. Avaliação das pessoas e tudo mais. Bom, isso é acompanhado de um processo de gestão de desempenho, com reuniões mensais de avaliação. Como é que está indo a estratégia, como é que está sendo o cumprimento do orçamento e o atingimento das metas de cada uma das áreas. Vou dar um exemplo para vocês para mostrar o seguinte, que planejamento estratégico, embora em grande parte das empresas seja um processo muito burocrático e pouco criativo, existem abordagens para esse tipo de processo que transformam esse processo em algo criativo, em algo que pode de fato fazer a diferença. E eu queria trazer um exemplo que não é novidade, muitos já conhecem, é daquele livro Estratégia do Oceano Azul, que é o exemplo que o Cirque du Soleil ele criou, né? Uma indústria nova que ele criou. Bom, essas fotos que estão aqui não são do Cirque du Soleil.
São de um circo, uma companhia de circo, que é os Ringling Brothers e Barnum and Bailey. Eles acabaram se fundindo, não é? Que é a rede de circos, a empresa de circos assim mais bem, com maior reputação na América do Norte. Vamos ver então o que acontecia nessa indústria especificamente. Olha lá, nesse eixo de baixo, a gente vai ter alguns atributos da indústria do circo. E nesse eixo vertical, a gente vai ter um nível da oferta que a empresa de circo fazia em relação a esses atributos. Então a gente tem aqui o preço. Vou mostrar primeiro o nível de oferta da Ringling Brothers e aí vocês vão entender. O preço deles não era um preço muito alto, é uma diversão de preço mediano. Agora, o que eles traziam como pontos altos deles? Os astros circenses. Eram figuras conhecidas no país todo. Espetáculos com animais, descontos para grupos, espetáculos com vários picadeiros, diversão e humor, os palhaços, emoções e perigos, trapezistas e equilibristas. O local exclusivo eles não ofereciam, porque era uma coisa que ficava rodando por todo o país e não tinham então locais muito exclusivos, que tinha que ser algo fácil de desmontar e montar. Então essa é uma fórmula do circo tradicional. O que aconteceu? Alguns circos menores procuravam copiar este modelo. É o que as empresas fazem quando fazem suas estratégias de forma apenas incremental. Como é que eu posso contratar bons astros circenses? Como é que eu posso melhorar, ser mais criativo nos meus espetáculos com animais? E assim por diante. O fato é, essas empresas menores não conseguiam chegar no mesmo grau de oferta da Ringling Brothers. E por isso o seu preço era mais baixo. Muito bem. E agora, como competir numa indústria como esta? Eu cheguei a ouvir, inclusive, algumas vezes, quando eu era criança, que o circo ia morrer. Ah, porque o circo vai acabar, aquela coisa toda. Porque o setor apresentava vários sinais de decadência. Olha só, vocês lembram das 4 forças de Porter? Vamos ver algumas coisas que a gente via nessa indústria. Olha, baixo potencial de crescimento. Não era uma indústria que atraía mais tanto as crianças e mesmo os adultos como em outros tempos. O poder dos fornecedores era enorme. Então, os grandes astros circenses, eles queriam ganhar muito dinheiro, como jogadores de futebol, assim, né? As estrelas, né? E começou realmente a haver uma pressão muito grande de custos. E o poder dos compradores também era alto, porque eles tinham muitas opções de diversão. O circo, que no passado tinha sido uma das únicas diversões em algumas cidades, passou a concorrer com diversas outras coisas, desde televisão, aí jogos eletrônicos, aí começou realmente a ter um monte de outras diversões, o cinema e tudo mais. Então o poder dos compradores era maior, ele podia simplesmente dizer, eu não vou ao circo. Agora, além disso, o uso dos animais passou a ser hostilizado. Olha que interessante, essa é uma propaganda dos Ringling Brothers, mostrando o amestrador de tigres beijando o tigre. Realmente é uma coisa perigosa, mas isso passou a ser um pouco hostilizado, de usar animais nos espetáculos e tal. Outra coisa, na visão do público, os artistas circenses, que eram aquelas grandes estrelas, eles eram simplórios quando comparados com os atores de cinema e teatro. Então, quer dizer, existia aí um poder de percepção, né, de valor agregado naquilo que estava sendo entregue. Muito bem. O que o Cirque du Soleil, que é o exemplo que a gente vai trazer, ele fez? Primeiro, ele entendeu que a essência do circo eram os palhaços, a tenda e as acrobacias. Ele, logicamente, entendeu que os consumidores viam isso, que a essência do circo eram os palhaços, a tenda e as acrobacias. Vê que interessante, não apareceu animal aí. Então ele redefiniu o problema, oferecer a vibração do circo junto com a admiração intelectual do teatro. Ele resolveu trazer elementos novos, então. Ele manteve os palhaços, mas ele buscou um humor mais refinado, menos pastelão. Porque o humor do circo, tradicionalmente, é aquele humor pastelão, né? O Cirque du Soleil buscou algo mais refinado. Depois ele melhorou as acrobacias, buscando torná-las mais elegantes, através de um efeito visual muito interessante.
E investiu também na lona. A lona do Cirque du Soleil também é lona, mas é diferente, que representa a magia do circo, né? Um acabamento e um conforto impressionante que eles ofereciam nas instalações deles. Bom, que mais? O Cirque du Soleil oferece o melhor do teatro e do circo. Pegou o melhor de cada um dos dois e juntou. Todo o resto ele cortou. E ele ganhou a atenção do não público do circo. Então, assim, tinham muitos adultos que frequentavam teatro, que gostavam de ver espetáculos musicais, por exemplo, no teatro, passaram a ver o Cirque du Soleil como uma alternativa. Eles começaram a se equiparar não ao circo, mas a outro tipo de espetáculos. Ao possibilitar uma experiência tão inovadora de entretenimento e, ao mesmo tempo, cortar custos, o Cirque du Soleil conseguiu as estratégias de diferenciação, porque ele agregou elementos novos ao circo, e liderança de custos ao mesmo tempo. Ele passou a não ter aquelas despesas que os circos tradicionais tinham, com as estrelas circenses, com os animais, não é? Então ele conseguiu pegar o melhor dos dois mundos, nas duas estratégias de diferenciação ao mesmo tempo. Vamos ver agora qual foi o resultado disso, né? Como a gente viu, essa é a curva da proposta de valor dos Ringling Brothers, né? Os circos regionais tentando copiar. E o Cirque du Soleil? Bom, o Cirque du Soleil fez o seguinte, acabou com os astros circenses. Não tem espetáculos com animais. Não faz descontos para grupos. Espetáculos em vários picadeiros, não. É um picadeiro só, com espetáculo único. Diversão e humor, bastante também. Emoções e perigo, também. Local exclusivo, sim. Eles investiram fortemente no refinamento do lugar. Depois, eles apostaram em outros requisitos. Vamos ver o que mais que eles agregaram? Um tema. Cada espetáculo do Cirque du Soleil tem um tema. Depois, um ambiente refinado para os espectadores. Várias produções. Então, de tempos em tempos, eles lançam várias produções que fazem turnês pelo mundo. Música e dança. Isso aqui das várias produções faz com que o mesmo espectador queira voltar ao circo outras vezes. E música e dança. Eles agregaram mais música e dança do que havia no circo tradicional. O que eles fizeram? Agora vamos tentar entender, racionalizar um pouco o que o Cirque du Soleil fez. Bom, ele usou a seguinte estratégia. Algumas coisas ele aumentou, outras ele eliminou, outras ele reduziu e outras ele criou. Vamos ver de novo aquele gráfico da proposta de valor? Dá uma olhada que interessante. Astros circenses. Espetáculos com animais, desconto para grupos e espetáculos em vários picadeiros, ele eliminou. Diversão e humor e emoções e perigo, ele reduziu um pouco, não precisava tanto. Local exclusivo, ele aumentou. E criou tema, ambiente refinado, várias produções, música e dança, ele criou. A soma dessa proposta de valor permitiu a eles cobrarem um preço muito diferenciado em relação aos circos tradicionais. Agora, olha que interessante, essas fotos mostram assim alguns flashes, né, desses grandes espetáculos que têm um visual realmente muito bonito. Agora, vamos falar em termos de resultado, olhando o Cirque du Soleil como uma empresa. Qual foi o resultado que eles alcançaram? Olha só, eles em 20 anos alcançaram o nível de receita que o Ringling Brothers levou mais de 100 anos para alcançar. Isso para mim ilustra muito claramente como que uma estratégia bem desenhada, criativa e não apenas incremental, é capaz de encurtar o tempo para se alcançar aquele ponto ideal que a gente falou no início, que é a estratégia, que é a corrida para se alcançar esse ponto ideal. Ok? Muito bem, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a missão, visão e valores. Aguardo vocês então. Até mais.